já choramos junto, já também demos um suor uma dada a outra, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas hoje, se você está aqui, eu tenho certeza que Deus, Ele já está querendo modificar algo em teu coração. Mas dentro do teu coração, pode ter certeza, você é corajosa. Eu vi mulheres aqui que mesmo não conseguindo vir com as amigas, vieram sozinha. Você pode ser que tenha outra situação aqui complicada, deixou o seu esposo abençoado lá, proclamando palavras de bênçãos para você. Você foi fiel e está aqui, não é? Amém, Senhor. Só na graça por ti, aleluia. Ouviu aleluia? Ah, não pode aleluia, desculpa. Mas amanhã é o nosso dia. Amanhã é que dia? Vai falar, amanhã é meu dia. Amanhã é que dia? Amanhã é que dia? Meu dia. E da intercessão deste local, se você olhar ao redor, você vai perceber que ele está todo ornamentado. E muitas pessoas falaram para esse encontro, que são de armazém, falaram assim, mas por que não pode ser lá em armazém? Não! A intercessão rezou que era aqui, porque aqui a gente está com cheiro de santidade próximo de nós. E esse cheiro vai entrar em teu coração e vai fazer muita diferença. Mas eu quero seguir conforme a intercessão falou. Ela sentiu que vocês precisavam ter uma experiência com essa música. Então eu vou convidar você, não só ouvir ou ficar... Não, você vai agora cantar essa música, florirá, para que o seu coração tenha já esse compromisso de que o seu jardim ele não foi cuidado. De que o seu jardim ele ficou largado. E você está percebendo e que muitas as situações estão vindo à tona do seu coração sobre toda a palavra que foi proclamada pela Maria Teresa, sobre todo o mover aqui das irmãs. Você já está se decidindo a este algo novo. E nós queremos ter essa experiência de deixar Deus agir na hora dele. E aí, você aceita? Cantar é muito simples, mas eu vou pedir para que esse canto seja a sua decisão. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Mas nós vamos permanecer fiéis na oração. Então, coloca a mão sobre o seu coração e vamos ter essa certeza de que Deus, Ele florirá. Eu sinto tanta saudade de acordar de manhã, olhar para o meu jardim e ver tudo florescer. Eu me esqueci de cuidar e o vento forte levou o mundo embora. Preciso recomeçar, deixar o mestre podar os galhos que estão verdes, viver a obra nova. Você quiser, eu vou contemplar o jardim florirá. O jardim florirá. O jardim florirá. O jardim florirá.
escola do pra cima, pra baixo, o joelho, o ombro. Ó, eu tenho certeza que elas estão tudo top agora pra partir pra qualquer coisa, não é, mulherada? Sim. Então tá. Ó, é uma grande alegria estar essa tarde aqui junto com vocês. Nós vamos ainda dar continuidade a esse tema, que é florescer. Como a irmã aqui já proclamou tantas coisas lindas e profundas, na base da teologia, na base do que os santos nos falam. Agora eu vou partilhar com vocês algo mais nosso oracional, nosso dia a dia, como mulher, e como levar isso para a prática. Depois dessa pregação, você vai voltar para o seu lar, e vai ser o seu dia a dia, e você vai estar nas suas situações, e como que você vai conseguir florescer? Aqui eu botei um slide, mas eu vou falando um pouquinho para vocês. O processo, ele é diferente do milagre. O milagre, ele precisa ter uma matéria, e nós clamamos ao Senhor e Deus age. Agora o processo, nós temos participação nele. E quando a gente olha para uma semente, a gente não vê dela já aquela flor linda que se abre, mas a gente espera, porque existe um tempo certo para aquilo vir a florir e a gente receber aquele cheiro indagado, aquele cheiro maravilhoso. E dentro hoje desse encontro, você é essa semente. E sabe o que quer dizer florescer? A palavra florescer, ela vem de brotar. Ou seja, a semente, para vir o fruto depois, ela primeiro precisa nascer e ela morre. Então você que está aqui vai ter que em muitas situações morrer para o pecado, morrer para o orgulho, morrer para as situações que o Senhor coloca, para você enfim florescer, enfim começar a gerar vida. Mas quem aqui quer brotar e se rasgar? Quem aqui quer dar a vida? Muitos lá de fora hoje não aceitam mais isso e não querem mais ser suportada por tantas coisas, ser humilhada por tantas situações. Mas Deus convocou você a estar aqui neste lugar como semente. Nós iremos morrer o nosso humano para deixar Deus no tempo dele agir. E dentro disso, ontem eu estava preparando mais um pouco da pregação. Eu sempre gosto de 2 semanas já estar no mover de oração. O Marcelo, eu falei assim, Nossa Senhora, me dá uma palavra. E na hora que eu disse isso, o Marcelo me entregou um livro. E ele disse assim, ó, tá aqui, leva e guarda. Eu já entendi que era uma resposta de Nossa Senhora. Era um livro vindo de Fátima, de uma amiga minha. E quando eu abri esse livro, tinha uma frase muito forte de Nossa Senhora. Ela dizia aos 3 pastorinhos, na primeira aparição: se vocês confiarem em mim, eu tirarei vocês de onde estão e os plantarei na frente para adorar o Senhor. E quando eu olhei para aquela frase, ainda continuava assim: não desanime, porque eu estou contigo. Nossa Senhora está com cada uma de nós. Nossa Senhora, ela não está olhando para a sua situação de derrota, de tristeza e enxergando em você uma mulher incapaz de superar. Não. Nossa Senhora, ela chora com você e ela entrega a Jesus as suas dores. E esse momento de processo, talvez você pede e fala ao Senhor: Senhor, por que isso não aconteceu? Mas essa situação que você pede, está mudando você. E quando você experimentar essa situação de dizer: nossa, mas essa situação realmente está me mudando, está me modelando em uma nova pessoa, você vai conseguir ver que talvez essa fragilidade, dessa angústia que veio até a tua alma e chegou até o teu coração, não lhe abala mais, porque Deus é um Deus poderoso. E indique isso ao seu coração. Entenda uma coisa: todas as vezes que o céu te der algo grandioso, você vai ser mira do inferno. O inferno treme com uma mulher que reze. Então não subestime a sua oração. Quando nós pedimos a florescer ao Senhor, quer dizer que é o primeiro passo que você vai dar é se rasgar.
E por isso que eu pedi para cantar essa canção por primeiro. Porque cantar é bonito. E viver. A gente quer se rasgar do orgulho. A gente quer se rasgar das situações do nosso dia a dia. De viver todo dia sendo humilhada. De viver todo dia na amargura de ninguém te reconhecer. Mas mulher, Deus te enxerga. E para que dádiva maior do que isso? Tem situação mais linda do que Deus estar junto contigo em todas as situações, te dando força. Agarrar a nossa cruz é também suportá-la. Vou colocar aqui a frase para vocês verem. Ele quer estabelecer no mundo a devoção do meu imaculado coração. A quem abraçar, prometo a salvação. E serão queridas de Deus essas almas, como flores postas por mim, para adorar o seu trono. Nunca desanime, eu nunca te deixarei. Só que viver esse processo não é algo fácil. E aí que nós vamos adentrar esse tema ao qual você hoje está vestindo a camisa. Mas não vista a sua camisa para se parecer com a amiga do lado. Vista a sua camisa de dizer: eu concordo com isso. Eu não quero mais ser dominado pela ansiedade. Se o Senhor plantou essa palavra vem ser de encontro à salvação, à nossa vida. E não há ansiedade, não há depressão que possa abalar o nosso coração. Pois Jesus vem fazer uma pergunta hoje. Jesus vem te entregar ao seu coração uma pergunta indagada por Ele. E qual será a sua resposta? Sabe aquela sensação que nós temos? Que parece que a gente está correndo atrás de tudo, toda hora tem uma coisa para resolver, toda hora tem uma coisa para fazer. Eis que o Senhor nos coloca essa palavra. Palavra de força, mas palavra de confiança. Essa semana, enquanto eu estava preparando a pregação, eu sou dona de casa também, e dona de casa é incrível, né? Porque o pessoal chega assim: nossa, tu não trabalha fora? Não, eu trabalho dentro. Eu falo, trabalho dentro. Eu vou pro banheiro, esfrego o banheiro já sabendo que não vai dar certo às vezes em fazer xixi no vaso. Eu vou ter que limpar o chão também. Eu vou pra cozinha para fazer o café, porque eu já sei que depois vai ter o almoço e vai ter a janta. E uns vão perceber o amor que a gente colocou, outros não. E assim a gente vai seguindo a vida. Essa semana eu fui fazer bolo, eu abri o ovo, coloquei a casca na massa e joguei o ovo no lixo. Eu olhei para aquilo, e mulher de Deus não pode falar palavras malditas, mas a gente murmura, né? Que coisa! Como que eu pude fazer isso? O meu Babyliss parou de funcionar. E eu comecei, meu Deus, meu Babyliss parou de funcionar. Mas falou pra mim: mas quanto tempo faz que tu tem ele? 6 anos. Mas eu gosto desse Babyliss. Comprei um Babyliss novo, trouxe pra cá. Nem tinha tirado ele da caixa. Botei dentro da caixa, botei dentro da mala. Quando eu cheguei ali no quarto da dona Ladir, que nos atendeu super bem, nos acolheu com muito carinho, eu botei ele na tomada, fui fazer a maquiagem, peguei ele, não funcionou. Eu falei: o quê? Peguei o vendedor, comecei a falar um monte com ele. Eu falei: poxa vida, eu tô aqui no encontro das mulherada, tudo bonita, eu tô com cabelo de leão, vou ficar assim. Aí eu pedi a chapinha, dona Ladir conseguiu a chapinha, botei a chapinha, desligado também. Falei: meu Deus, além de queimar o meu, queimei também a chapinha da senhora, e agora? Fui até o quarto, sentei e pensei: pode ser que seja tomada. Troquei de tomada, bicho, era tomada. Eu fui lá falar pro vendedor: oi, tudo bem? Eu já tinha visto a mensagem. Então, quero dizer que deu certo, obrigada. Quando a gente está agitado nessa ansiedade pelo futuro, ansiedade pelas coisas, a gente para e não consegue perceber a graça que Deus está dando. Marcelo olhou para mim em toda essa situação e falou: tem que ser mais paciente. Eu falei: pra que falar? Eu tô entendendo. Não precisa gesticular, eu já entendi o que Deus quer falar comigo. E Deus vai querer falar com você no seu dia a dia. Não acho que vai ter
uma situação inusitada, nossa, os anjos vão descer do céu e vão tirar você de onde você está e vão te plantar em outro lugar. Não, não é assim que funciona. Jesus, ele teve um sermão da montanha. A palavra que nós estamos vivenciando hoje, ela está dentro do sermão da montanha. E desse sermão tinha mais ou menos umas 5.000 pessoas lá. Jesus tem um método incrível. Ele usa a lousa da vida, a natureza, ele usa os animais, ele consegue fazer-nos enxergar naquelas situações as nossas misérias e o que nós precisamos melhorar. E nessa situação, Jesus já tinha falado as bem-aventuranças, já tinha falado sobre o tesouro do nosso coração, que quem estava na minha última pregação em Gravatal, a gente terminou do tesouro do coração e deu continuidade hoje nessa palavra, né? Foi a palavra posterior, continua hoje, como se o sermão da montanha estivesse continuando aqui. E Jesus, ele usa um exemplo ao qual teve que ser determinado aquelas pessoas fé para ver. E essa é a primeira parte da nossa pregação. Lá na Palestina, onde aconteceu o Sermão da Montanha, os exegetas, eles fazem uma exegese. É um estudo para tentar compreender melhor o que estava acontecendo naquela situação. E a gente vai ver junto. Você que tem a palavra de Deus, eu convido a você a abrir em Mateus 6, versículo 28. Quem trouxe a palavra, levanta. Quem não trouxe, diz amém. Amém. Misericórdia. Próximo encontro já tem aí, ó. Tem que trazer a palavra. E por que vós inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge da sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje cresce e amanhã será lançada do fogo, quanto mais vós, homens de pouca fé? Palavra da salvação. Eu tenho um hábito de falar bem rápido, então se eu falar muito rápido, vocês me desculpem. Eu não me apresentei, né? Meu nome é Amanda Gutierrez, eu sou da família Virtuosa. Você que está sentada aí, algumas receberam o nosso card, nós rezamos todos os dias e eu gostaria muito que você rezasse junto conosco. Segunda a sexta-feira, Família Virtuosa no YouTube. Eu também sou a autora desse livro, onde o Padre Christian Shankar faz a apresentação dele, que eu sou psicanalista e mediante a muitos encontros pelo Brasil inteiro, estudando os casais, nós vimos a dificuldade dos casais em entender tudo que a igreja pede e como vivenciar a virtude. Mesmo que eu estou no caminho, como que eu faço para vivenciar a virtude? Então é um livro de construção, quem quiser, depois vai estar ali, a gente assina, bate foto, dá mais um abraço, une de novo todo o nosso suor, não tem problema nenhum. E nessa passagem onde Jesus está no Sermão da Montanha, o primeiro versículo que eu quero mencionar com você é: quanto mais vós, homens de pouca fé, que na verdade é o último. Dentro dessa passagem, Jesus vai falar sobre as ervas também, que são as anêmonas, a gente fala assim, que cresciam ali, mas não estavam ali. Por que nós precisamos usar de fé? Jesus mencionou os lírios e mencionou também as ervas, mas naquele local não tinha lírio nem erva, não era a época disso. Então, quando Jesus traz essa parábola que tem uma significância enorme, as pessoas olham ao redor e ainda não conseguem enxergar, pois aquilo ali está onde? Plantado no chão. O que você está dando esse passo, esse primeiro passo na fé, ninguém vai ver, e ele dói, ele machuca, ele entristece, porque a nossa carne é fraca. Eu estava indo tomar café e a cafeteria é muito estreitinha, então a gente senta aqui, eu e o Marcelo, um na frente do outro, e ao nosso lado, bem do nosso lado, já tem outras pessoas. E a gente é mulher, a gente escuta a conversa dos outros, né? Estava eu,
bem calma, tomando meu café, sem pretensão nenhuma, a mulher começou uma a falar com a outra. E ela dizia assim: nossa, eu saí de lá, ele nem se importou. Quanto que eu trabalhei, eu já vi que ele já estava contratando outra para ficar no meu lugar. A mulher dele até se encrencou. Não sei se foi aquele dia que a gente foi jantar. Eu disse: ela é amante. Eu falei: Senhor, na tua presença, eu vou rezar por ela, bem. A gente se descontrola em qualquer situação, já percebeu? Qualquer situação que aconteça tira o nosso equilíbrio. Por quê? Porque você é mira do inimigo. A mulher que se levanta de fé e fogo na sua rotina vai passar por muita turbulência, porque o inimigo não quer que você reze. Mulher, se eu pudesse te dar um conselho hoje, eu diria: há poder na sua oração, não desanima, persevere, porque o inimigo tem medo de mulheres que se ajoelham mesmo diante de tanta tribulação. Mesmo vendo o sofrimento, você continua fiel, porque você sabe que isso é momentâneo e essa situação não te define. Imagina quantas pessoas estavam nessa situação: sermão da montanha, calor, e elas estavam lá prontas, abertas para ouvirem Jesus. Então quem que eram esses lírios? Eram as próprias pessoas que estavam lá. Da mesma forma, quando nós proclamamos o Evangelho, estamos aqui unidas para escutar a palavra de Jesus Cristo, a palavra que Ele vem nos interrogar, a palavra que Ele vem nos questionar. Ele está falando com você, e quando Ele pede para olhar para as plantas que ali não estão em ter fé, Ele está pedindo para você se derramar agora, para você fazer o que a palavra florescer significa: brotar. E brotar vai ter que rasgar. Vai ter que rasgar das suas intrigas, vai ter que rasgar das suas misérias. Eu posso te contar um segredo? Vamos lá então. Teu marido pode chegar em casa todo agitado. Ele não tira a paz do teu lar. Não tira. Porque a sabedoria da casa vem da mulher. Teu filho pode estar lá com testosterona lá em cima, deixando todo mundo doido. Não sai do banheiro, bate na porta, sai, traxa. Ele não sai do banheiro. Ele não tira a paz do teu lar. A tua filha de TPM, ela pode falar o que quiser. De repente ela está gritando com todo mundo. 2 segundos depois ela está chorando e você não entende nada. Vai fazer, deixa ela lá. Ela não tira a paz do teu lar. Agora, mulher, se você acordar com a tica, olha, pode ter certeza que vai dar um BO. Todo mundo da sua casa vai pisar em ovos. A criança não sabe se pode abrir a geladeira. O marido não sabe se vai ter almoço. Aí a criança pergunta: pai, o que tu fez pra tua mãe? E aí ele fala: e lá, precisa fazer alguma coisa? A gente sai do nosso eixo por quê? Porque estamos afastadas de Deus. Uma mulher que olha fixamente no crucifixo, ela sabe que a vida é enfrentada por misérias. Misérias suas entregues a Ele. E Ele rebate com o Espírito Santo de Deus. Diz Santa Faustina que Jesus revelou a ela que quem pede a graça de vivenciar a misericórdia, os raios, ele não fica só na pessoa, mas eles transpassam. Ou seja, você, mulher que reza, você não está rezando sozinha. Sua família inteira está com você. Se eles quiserem ou não quiserem, mas a sua família inteira está com você. Por isso que você é mira do inimigo. Por isso que acontecem tantas distrações que fazem você sacudir o seu ego, sacudir a sua vaidade e deixar você íntegra, cheia da presença de Deus. Eu acho que eu cliquei errado, peraí. Aí. Jesus vem te fazer essa pergunta: por que vos inquieteis com as suas vestes?
Olhai para os lírios e aprenda a florescer. Considerai os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. No meu livro da Família Virtuosa, eu tenho um trecho aqui, na página 103. E eu digo assim: mulheres inteligentes devem entender que as crises e as dificuldades bem trabalhadas, em vez de destruir a relação, pode temperá-las, enriquecê-las, mas se mal trabalhadas, poderão conduzir ao sabor intolerável. Uma verdade que eu quero que você acolha: não dá de ser egoísta e feliz ao mesmo tempo. Quem é a sua dúvida de oração? Senhor, meu Deus, eu não aguento mais. Eu não consigo ser santa por causa do meu marido, ele é um traste. Senhor, eu não aguento essa situação. Todo dia tem que ter esse mesmo dia a dia, lavar a roupa. Mulher, você já culpou até Deus. Você culpa o diabo, quando o problema é com você. Você não lembra aquela vez, solteira, sozinha no seu quarto, chorando: Senhor, eu quero um homem para minha vida. Deus te deu. Olha o carinho dele. Deus nos dá um homem para santificar a nossa história. Você pediu, recebeu. E o seu homem também recebeu uma mulher para santificar a história dele. E a santificação, ela acontece assim: um dia a gente não está bem, amém? Mas eu vou superar esse dia. Outro dia a gente está bem, mas o nosso esposo não está bem, amém também? Pois hoje você vai ser a fortaleza dele. Não nos inquieteis. Por que o seu coração está tão aflito? Cadê a sua confiança no Senhor? Por que desanimou? Tenha coragem de enfrentar todas as travas e as amarras do inimigo, porque muitas mulheres se espelham em você. Quem aqui na sua família só você vai à igreja? Pensa nisso. Tem muita gente se espelhando em você. Eu não estou pedindo aqui para você ser uma pregadora, uma ministradora da palavra, ou cantar como a Débora, porque minha filha aí pediu demais, né? Afinada do jeito que ela é. Deus está te pedindo, que pode ser pouco, mas você tem jogado de lado tudo aquilo que Deus te deu como precioso. Nossa Senhora quer tirar você de onde você está e te colocar perto de Deus. Mas para isso é preciso chegar próximo da vivência diária das virtudes de Nossa Senhora. Uma vez eu estava num desfile de 7 de setembro, e sabe aqueles soldadinhos que tem uniformizado das escolas, e todos eles marcham no mesmo tempo, sabe? E tocam ali, cada um toca ou o tamborim, ou um toca ali o saxofone. E estava aquela orquestra muito linda na praça, e todos eles estavam marchando tudo ao mesmo tempo. Só que o último não estava, o último estava me agoniando, porque estava marchando errado. A mãe dele chegou perto de mim, falou assim: ei, olha lá, tá todo mundo fazendo errado, só meu filho tá certo? Falei pra ela: o quê? A gente enxerga do jeito que a gente quer enxergar. E aí, como você está enxergando sua vida? Você pode olhar para toda a tribulação que está acontecendo e dar graças a Deus. Senhor, obrigada, porque eu sei que eu estou contigo. E você não me larga aqui nunca mais. Ou você pode olhar para tudo e para tudo dizer: é maldição. Há os dois caminhos, duas vias, mas uma leva ao céu e a outra não. Decida-se sobre o que você vai querer vivenciar. E quando a gente olha
para o lírio que está aqui na frente, bem ornado, a gente vê 3 características no lírio. A primeira característica muito forte que diz na palavra é que o lírio ele não precisa de nada para crescer. Pare de achar, mulher, que você precisa de tantas coisas para ser feliz. Ser motivada pela graça de Deus diária e saber que Ele te ama profundamente já nos basta. O lírio ele não tem a necessidade das mãos humanas para ir lá mexer na terra ou colocar alguma água a mais, não. O lírio ele vem com força. Por isso que é importante você saber, no meio que você está, você pode sim florescer, porque não depende de você ou de mim ou das mulheres ao redor, mas depende de Deus. E a hora que Deus quiser, você vai florescer e pronto. E a graça vai acontecer. Mas o lírio, quando nós olhamos para o seu crescimento até o seu desabrochar, nessas 3 características, a primeira delas forte é o perfume. Uma vez um tio meu foi nos visitar, ele veio dos Estados Unidos e passou muito mal. A gente estava lá na casa da minha avó, ele entrou no banheiro e era aquele cheiro, aquele odor forte. Ele saiu do banheiro, todo mundo de cabeça baixa. Aí ele falou: o que é? Vocês acham que eu tomei Giovanna Baby? É claro que eu tô passando mal. Outra coisa sobre o cheiro. Uma vez, as minhas filhas são muito espertas. Quando elas vão pro meu quarto e saem rápido, eu falei: ixi. Eu só falo pra elas: eu tô sentindo cheiro. Elas vêm: tá bom, a gente passou o teu perfume. O perfume, você pode estar ou não ali, mas ele faz diferença. E é esse odor de santidade que a gente vai deixando rastro. Quando eu fui rezar por vocês, hoje de manhã, no meu momento de oração, junto aos restos mortais da Beata Bertina, eu senti muito cheiro de perfume. Um cheiro diferente. E eu sei que você pode exalar esse cheiro também. Eu sei que você pode ter essa experiência do cheiro do Senhor, em dizer, quando você passar, as pessoas vão dizer: nossa, ela sim vive algo diferente. Eu sei que ela já foi transformada. Nossa, ela é uma mulher de Deus. E essa característica, ela precisa estar dentro da mulher virtuosa. O odor, ele faz diferença. Só que a gente se implica com tudo. Vamos começar aqui um debate. Qual que é o certo de fazer café? O café, a gente bota o pó todo dentro da água, bota ela esquentar, bota o coador e passa o café. Ou você pega a água quente, pega o coador, põe o pó ali e passa o café e passa a água. Qual dos 2 jeitos está certo? Os 2. Os 2 jeitos são de passar café. Mas um veio, seu esposo veio da família e todo mundo passava a água quente, botava ali o pó, mexia e depois passava no filtro. Mas você veio de outra família que não fazia dessa forma. O que acontece aqui? E exala aquele gostinho de café. Mas no meio aquela intriga sem fim, dizendo: não, o meu tá certo, não, mas aquele meu tá certo. Qual perfume você quer exalar? Decida se exalar pelo perfume da santidade. Santos são aqueles que viveram o quê? Só rezando? Não. Santos é aqueles que batalharam até o fim. São João da Cruz colocaram ele dentro de um banheiro, mas era um banheiro muito pequenininho. E ele ficava lá honrando o Senhor até o fim. Grande santo da igreja. Santo Antão, quanto foi atormentado pelo demônio. Se eu pegar as mulheres da Bíblia, você acha que Ana fez o quê? Chorou porque Penina ficava no pé dela? Não. Ana confiou ali e entregou as suas dores a quem podia todas as coisas? Deus. Você acha que Radassa, quando vira a rainha Esther, está diante do rei? Ela não estava tremendo, pensando que poderia morrer? Ela estava, mas ela confiou na providência de Deus. Mulher, para nós confiarmos na presença de Deus, a gente precisa exalar um perfume. O lírio tem um perfume forte.
acabei de ganhar neném, Marcelo me deu urílio, mas ele não tirou aqueles negócios. Sabe o cheiro do lírio? Pois é. A gente foi dormir. Quando a gente acordou no outro dia com a bebezinha, aquele cheiro infestado na casa toda. O lírio, ele tem um cheiro marcante. E é um cheiro muito forte. É esse cheiro que o Senhor pede para que você tenha. Cheiro marcante de fé. Ele pode te abalar. O inimigo pode falar com você, querendo te atingir de todas as maneiras. Mas você está plantada junto do madeiro da cruz. E você exala o seu perfume? Não. Você exala o perfume do próprio Cristo. E a segunda coisa desse perfume, quando nós olhamos para a vida de uma menina, uma doce menina, ela simplesmente foi ajudar os pais a procurar aquele animal que tinha desaparecido. Então Maneca olha para ela e vê uma oportunidade de trama, algo errado para aquela menina. Ela vai até o matagal e ali percebe que estava numa cilada. Você já conhece a história, mas enquanto eu estava no meu momento de oração, assim como a TJ trouxe a explicação linda da cruz, que eu me emocionei quando ela contou, a minha vai ser mais humilde, tá? Vou dar continuidade na explicação da senhora. Mas me vinha muito forte a imagem, a figura do Maneca. Porque assim como a TJ falou sobre ele ser Judas, quantas vezes nós agimos de duas formas que o Maneca agiu, junto com a Beata. A primeira é, o Maneca tirou a vida dessa menina. Essa menina pura e indefesa. Você vai falar, nossa Amanda, que terrível, tá falando que eu tô tirando a vida de todo mundo? Não. Mas quantas vezes espiritualmente você tem tirado a vida da sua casa? Você tem que ser a última a falar. Você tem que ser a última a dar palavra. Ninguém tá certo, só a sua opinião é válida. E eu sei que o dia a dia ele corrompe da gente a agitação, a ansiedade. Mas quando a gente olha e percebe que nós precisamos lutar contra o pecado, nós não podemos afogar as emoções de quem está ao nosso redor, que é a nossa família. E a nossa família é o nosso bem mais precioso. E você pode ser reconhecida pelo mundo inteiro, mas eu vou falar para você, ser reconhecida dentro do seu lar não tem preço. E você é reconhecida, mesmo que isso não possa aparentar. Porque dentro de um coração do homem, quando ele vê uma mulher chorando, você provoca dele, mesmo sem ele expor isso, um sofrimento enorme. Porque o homem tem um senso de proteção. E se ele não está te protegendo, o coração dele fica ansioso. Então todas as vezes que você olha para o seu homem e ele não revida a palavra, mas entrega com amor, é esse perfume que você está exalando. E não sendo como uma Maneca, tirando, afrontando, tirando os sonhos dos corações, talvez, de quem está próximo de você. E a segunda coisa que o Maneca fez, logo depois do falecimento dessa menina, teve o velório. E dentro desse velório, o Maneca acusa uma pessoa, dizendo que ele tinha visto. Olha ali! E nessa acusação, esse homem é preso. Quantas vezes em nossa vida nós queremos colocar nas pessoas as acusações? O problema é de quem? O problema é meu? Não. O problema não é meu, não. O problema foi porque ela me provocou. O problema foi porque ela me disse isso. Será mesmo? Nós temos esse perfume para exalar, essa menina que nos ensina a pureza. Uma pureza de revidar até o fim pelo pecado. Ela segurou naquela árvore e ela disse não. Por pouquinhas situações, às vezes, a gente deixa. Vai, faz. Não. Ser mulher de rocha é dizer não para aquilo que está errado. Florescer exige da gente aceitar a poda verde de
diz a música. Você sabe o que é isso? A poda verde, ela não está ainda pronta para podar, ela não envelheceu, mas Deus está dizendo não. Você aceita os sims de Deus e os nãos. Eu tive que olhar, eu fiz uma breve pesquisa sobre como funciona o lírio. E depois que o lírio floresce, você tem que tirar ele de onde ele está, colocar num vaso, colocar pedra, colocar adubo, colocar aquela areia e depois plantá-lo. Porque se deixar no mesmo território, ele não vai ali florescer. Você que ganha lírios, às vezes, né, ele morre rápido, porque necessita desse movimento. O Senhor te convida a fazer esse movimento agora. Já deu de ter essas experiências de intriga? Já deu de sonhar com coisas fúteis? Olhar comparações, quantas vezes você se compara com pessoas que nem são aquilo, porque a internet nos mostra um jeito de viver, que às vezes é um jeito mentiroso. Às vezes o que a pessoa vive dentro do seu lar nem é aquilo. E o Senhor quer que você viva a experiência dele e se agarrar como Beata Albertina. Não ao mundo, não às coisas que não me levam ao céu, porque através de você vai levar a sua família inteira para o céu. A segunda coisa, a primeira é perfume, a segunda coisa do lírio é a beleza. Em diversas passagens a gente consegue enxergar a presença do lírio. E ele tem uma presença de beleza. Mulher virtuosa também. Você que quer florescer precisa ser uma mulher linda. Hoje eu fui almoçar na casa, não sei se ela está aí. A gente foi almoçar na casa de uma senhora. Aí tinha um senhor lá que falou assim: eu vou tirar o meu sono de beleza. Vou acordar, não sei se vai dar certo. Eu falei: tá bom, pode ir lá dormir. A experiência da beleza que gera em nossa alma não é essa beleza de harmonização. Nossa, agora eu preciso fazer uma harmonização, que essa semana era o Jim Carrey, não era o Jim Carrey, a gente não sabia se era, se não era, que transforma a gente, não parece nem a mesma pessoa. A coisa que eu mais me assusto quando eu leio a palavra de Deus é escutar de Jesus: não vos conheço. Para mim, depois de falar que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade, a segunda passagem mais difícil: não vos conheço. A pessoa, você chegar lá no céu: oi Deus, eu sou aquela fulana, eu rezei, tá? Fiz muitas coisas, o meu rosarinho lá toda manhã, eu seguirei, tava lá. Deus olha para você e fala: eu não vos conheço. Difícil isso. Mas para isso não acontecer, você precisa, além de exalar um perfume, ter a beleza. E a beleza que enxerga, diz uma pessoa muito sábia, a beleza ela não se explica. Você olha, eu olhei para todos esses cartazes hoje feitos, e a mulher que fez os cartazes disse: não, ixi, isso eu fiz rapidinho. Às vezes a gente gosta de ser assim, né? Mulher, saiba receber elogio. Para com isso. A pessoa pergunta: nossa, que cabelo mais lindo. Ih, tá sujo. Tá sujo. Ih, não lava uma semana. Nossa, mas que roupa mais linda. Comprei bem baratinho. Depois eu te falo lá o local. Nossa, amiga, você leu hoje muito bem na missa. Ih, eu travei algumas palavras. Eu falei: para! Saiba receber elogio. Você está florescendo. Você está mostrando para as outras pessoas. Já está exalando graça. E a beleza vem de você. Mas a gente pode demonstrar também o contrário. Eu tinha uma professora na escola. Eu gosto de fazer piada. Então eu fazia algumas piadas e a professora ria. Eu olhava para ela e falava assim: meu Deus, essa professora tem um problema. Ela Aí eu fui perguntar para outra professora: professora, por que ela faz isso? Não, é porque ela não quer ter linha de expressão. Aí ela não sorri, ela faz diferente. Gente, e a essência? E tudo que eu vivo aqui dentro, eu demonstro no meu exterior. A gente fala tanto de interior: a mulher tem que plantar, a mulher tem que brotar. Mas o seu exterior tem que ser linda.
carro, bota um perfume, arruma o cabelo, fica cheirosa, que os outros possam olhar para você e possam querer também. Eu quero experimentar o que ela está experimentando, porque olha quem ela se tornou. Ela não é a mesma pessoa. Eu quero. Onde tem? Qual é a água que tu está bebendo? Me diz. Qual tratamento de beleza você está fazendo? E você vai falar: eu sou ungida do Espírito Santo de Deus. Você vai ver. Mulher virtuosa não se corrompe por qualquer coisa. Mulher virtuosa não se deixa abalar. Só que você tem que estar plantada no desejo de santidade. A terceira coisa: primeira, perfume. Segunda, beleza. Terceira coisa, pureza. Um coração limpo diante de Deus. Vai dizer para mim, de todas as características, qual é a mais difícil? Exalar a pureza no nosso dia a dia é muito difícil. Uma coisa é você mostrar a figura de uma menina e contar para mim toda a história dela. Outra coisa é pegar essa história e viver. Eu evangelizo crianças, fui no encontro de amigas. Nesse encontro, a gente teve um debate, né? Sempre começa assim, um debate com alguma coisa que a gente debateu sobre fazer bolo de chocolate. Ela começou: bolo de chocolate tem que ser feito 100% cacau. Não, pode ser feito de Nescau. Não, Nescau prejudica. Ela começou a falar: não, Nescau prejudica, não sei o que, não sei o que lá. Eu sei, Nescau prejudica, eu não uso Nescau, tá bom. Chegou no grupo de oração, fui evangelizar as crianças. Quaresma. Criançada, você tá fazendo quaresma de quê? O menino dela: de Nescau. E eu com essa informação privilegiada, final do grupo de oração: oi, amiga, e como que a gente faz para aguentar a carne? Fala: Senhor, me equilibra, porque agora que eu vou falar com ela. Não, pureza é assim, é a batalha. É você falar: eu não vou falar, porque isso não vai agradar o coração de Deus. Não ser orgulhosa. O pecado é dela, o pecado é meu. Aí eu vou continuar o pecado, não vai adiantar coisa nenhuma. Que quero corrigir alguém? Não vou. É nessa batalha. É exalar a pureza. É você confrontar isso. Pensa agora uma situação que já aconteceu com você, que você poderia ficar calada. O Espírito Santo falava: caladinha, caladinha. Você falou: não, agora eu vou falar. Agora chegou a minha hora. É nesse agir que Nossa Senhora faria isso. É nesse buscar que Nossa Senhora se encontraria num lugar diferente. E por isso ter essa experiência. Por isso que eu peço a você, na hora do confronto da situação, saiba esperar. Porque quer ter um superpoder? Saiba controlar os seus ânimos. No momento que vai acontecer alguma coisa, você vai falar: Espírito Santo de Deus, controle-se, porque eu sei que a vida é dura. O trânsito é agitado, o esposo incomoda, os filhos sempre querem exigir de nós perfeição e nós não somos perfeitas. E nessa agitação, quando a mulher é controlada e ela se põe no lugar dela, ela mostra que você é uma mulher diferente. Controle-se. Tem esse instinto. Não existe energia feminina. Existe a feminilidade que Deus quer florescer em você, que Ele te confiou. Plantar. Nessa coragem que você decidiu. Nessa coragem que você escolheu. Você vai ter uma experiência com Nossa Senhora. Me passaram até a passagem 30. Vou pedir desculpa para o padre, mas eu fui até a 33, porque é um dos meus versículos favoritos. Então não tinha como eu não só dar continuidade nesse final. Você quer um antídoto para tudo isso que eu falei? Quando a gente precisa chamar a polícia, qual é o número que a gente disca? 90. Quando a gente quer chamar os primeiros socorros? 93. Mas tem um antídoto para a nossa alma feminina, que quando nós precisamos, nós chamamos.
E ele está em Mateus 6, versículo 33, que diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão dadas por acréscimo. Palavra da salvação. Quem aqui lembra do momento que você não prestava? Não levante a mão, senão vai ser um acúmulo aqui de gente que não presta. Mas se você olhar para as minhas fotos antigas, você vai olhar e vai dizer: Deus é fiel, porque eu sei o que Deus fez em minha vida. Mas quando eu decidi buscar primeiro o reino de Deus, eu não fui só uma nova mulher, mas eu fui uma nova esposa, uma nova mãe, e tudo isso eu dou graças a Nossa Senhora. Eu venho de uma família, louvado seja Deus, eu venho de uma família onde eu nasci num berço de ouro, católico. Meus pais pregam, meu esposo prega, mas com os sabores do mundo, com os perfumes que o mundo dá, dentro das redes sociais eu me perdi. Eu me sentia uma blogueira e eu olhava para as coisas não mais com o olhar de evangelização. Até que um dia eu decidi fazer um caminho. O padre estava até ontem no Rosário do Frei Gilson, o padre Francisco Amaral me mandou mensagem. Ele disse: Amanda, Nossa Senhora pediu para eu te convidar para fazer o caminho de consagração total, Jesus. Eu disse: isso daí é coisa de doido, padre, não vou fazer não. O padre insistiu tanto, eu tive um sonho com Nossa Senhora aquela noite, e eu decidi fazer esse caminho. E esse caminho transformou a minha vida. E eu sei que se eu estou aqui hoje proclamando as maravilhas para vocês do que eu sou e o que Deus tem feito, porque eu não sou perfeita, porque perfeito só Deus. Eu tenho as minhas misérias, eu tenho também que lutar todos os dias contra a carne, mas eu sei que a Amanda que era, eu não sou mais a mesma, porque Nossa Senhora fez comigo algo novo. E essa mesma experiência eu quero ter junto com você agora. Eu convido a você a ficar de pé. De tantas amizades que Deus nos dá, eu tive uma amiga de Fátima, onde eu estava passando por um momento muito difícil. A perda do meu segundo bebê. Eu tenho 2 filhos no céu e 2 meninas comigo, pela graça de Deus. E quando eu tive essa perda, eu recebi muitos amigos. Nossa Senhora colocando pessoas em meu caminho. E nós recebemos um presente. Uma imagem que veio do Santuário de Fátima, peregrina para a família virtuosa. E eu quero que você agora acolha ela junto comigo. Eu não trago a muitos lugares porque ela é muito especial para mim. Mas Nossa Senhora me mostrou que ela queria estar aqui junto com vocês. Assim como ela me mostrou na frase, dizendo que ela vai te tirar da amargura do que você está vivendo, te colocar em outro lugar. Eu tenho certeza que Nossa Senhora vai providenciar para este momento uma experiência para você. Então eu convido você agora a olhar lá para trás. Nossa Senhora com o título mariano de Fátima, que está agora nas suas camisas, mas também se encontra lá atrás. Ela vai entrar e nessa entrada você já vai pedindo a ela: mãezinha, me ajuda a trabalhar com o meu coração. Eu não sei como você chegou, eu não sei qual o motivo de você estar aqui. Eu sei que se você veio para cá, Nossa Senhora agora quer te abraçar como mãe. Ela vai abraçar, mas ela vai abraçar as filhas que desejarem. Então, nessa presença, onde a gente vai receber Nossa Senhora, receba ela com muita alegria. Receba ela como se ela já estivesse cuidando de você e transformando tudo aquilo que é empecilho em graça. Porque, como diz a música de Nossa Senhora, ela é o lírio mais puro, o odor mais suave, que reflete a Cristo Jesus. Então, agora olhando para Nossa Senhora, abra o seu coração e vamos acolher com muita alegria. Existe uma